E aí, povo de Deus, que bom que você está conectado conosco para estudarmos mais uma vez o livro do Apocalipse, dando continuidade assim à nossa caminhada na revelação de Jesus Cristo, que chega ao nosso coração nesse momento, em nome de Jesus. Vamos orar para iniciar o nosso estudo? Pai eterno, Deus da glória, obrigado pela chance de examinar um pouco mais a Tua palavra, as Santas Escrituras, que ela fale profundamente ao nosso coração por meio do Teu Espírito, abençoando a vida daquele que neste momento assiste a este vídeo, este estudo, em nome de Jesus. Então, a nossa proposta é fazermos uma caminhada onde cada passo corresponda um capítulo do livro do Apocalipse. Já estudamos o capítulo 1 e agora chegou o momento de estudarmos o capítulo 2 dessa revelação de Jesus Cristo. Eu quero convidar você a abrir a Bíblia exatamente no capítulo 2 do Apocalipse e fique com ela ao longo de todo esse estudo, para à medida que formos avançando na revelação, você possa estar acompanhando a partir do momento que estivermos utilizando o texto bíblico em referência. Tá bom? Vamos começar a nossa caminhada. Antes de mais nada, quando nós olhamos o capítulo 1, nós percebemos do versículo 12 em diante até o verso 20, o modo como Cristo se apresentou para João, o autor do livro do Apocalipse. E Jesus apareceu de um modo todo especial, era a visão do Cristo glorificado. João tinha em mente, a princípio, as últimas cenas de Jesus sendo surrado, crucificado. Aquilo havia impressionado a sua mente e certamente ele não esqueceu aqueles momentos e não foi apagada da sua mente aquelas cenas tão marcantes. Imagina se você ia esquecer caso você assistisse de perto a crucifixão de Jesus Cristo. Imagina se você iria esquecer a surra, todo o processo da coroa de espinhos. Aquilo estava muito evidente para João. E diante disso, com essa imagem em cena, agora ele contempla Cristo não a partir da perspectiva que estava armazenado na sua cabeça. Ele contempla Jesus de um modo muito diferente, totalmente glorificado, e ele não tem nem palavras para conseguir expressar o modo extraordinariamente maravilhoso que Jesus estava se apresentando para ele aqui no final do capítulo 1. E é exatamente retirando partes desta cena, é exatamente retirando características de Cristo, do modo como ele se apresentou no final do capítulo 1, que João introduz cada uma das 7 cartas do livro do Apocalipse. Só para você ter uma ideia do que nós estamos falando aqui, o Apocalipse no capítulo 2 diz assim, ao anjo da igreja em Éfeso escreve, essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas. E por que começa assim? Porque João no capítulo 1 viu Jesus tendo na sua mão direita 7 estrelas. E você observa aqui na continuidade que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Por que começa assim? Porque no capítulo 1, João contemplou Jesus andando no meio dos 7 candeeiros de ouro. E sabe o que é lindo? Cada uma das 7 cartas contém no início, logo na introdução, Jesus Cristo e este glorificado do modo como João o contemplou no capítulo 1 do livro do Apocalipse. Então isso significa que as 7 cartas estão sendo enviadas pelo Rei Todo-Poderoso, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. É uma mensagem vinda direto do próprio Cristo para a sua igreja. Então entenda isso como sendo um processo introdutório às 7 cartas, o fato de Jesus aparecer logo no início com suas características poderosas, extraordinárias, relatadas no capítulo 1 e repetidas aqui na introdução de cada uma das 7 cartas. Você percebe que ele mantém uma relação direta com as suas igrejas. Você observa aqui no capítulo 1, no verso 20, que nós já estudamos, alguma coisa muito extraordinária. Diz assim, quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na mão direita e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Você observa que Jesus tem um relacionamento íntimo com a sua igreja e com os seus mensageiros. Na sua mão direita, 7 estrelas, que são 7 anjos. E a palavra anjos significa mensageiro. Os mensageiros de sua igreja, da igreja de Cristo, estão nas suas mãos. E você começa com a carta
com esse processo de introdução maravilhoso. Você é mensageiro de Deus, você está nas mãos de Deus. Não tema coisa alguma, porque você, como porta-voz do Evangelho, está nas mãos do Jesus Cristo glorificado e apresentado no capítulo 1, no finalzinho, e também na introdução de cada uma das 7 cartas. Você percebe que ele anda no meio dos 7 candeeiros, ele anda no meio das 7 igrejas. E qual é o significado disso? É que Cristo está junto com o seu povo, Cristo está ao lado da sua igreja. Estamos falando de um relacionamento de intimidade. Não há distância entre Cristo e sua igreja. Há uma proximidade absurda. Os crentes que são a própria igreja podem estar tão próximos a ele que sejam capazes de dizer: não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim, dada a proximidade de Jesus com a sua igreja e, obviamente, a sua igreja somos nós. E é lindo perceber a relação de intimidade entre Deus e a sua igreja, Deus e o seu povo, no início de cada uma dessas cartas. E a primeira carta que é apresentada aqui na sequência das 7, aliás, esta é a primeira grande sequência de 7 do livro do Apocalipse. Você vai ver as 7 igrejas, você vai ver posteriormente os 7 selos, na sequência você verá as 7 trombetas, são grandes sequências de 7 que se apresentam, e a primeira delas, a sequência das 7 igrejas. A primeira igreja é a igreja de Éfeso, apresentada aqui no capítulo 2, a partir do verso 1. Jesus começa o discurso para essa igreja, como começa no início de cada uma das 7 igrejas, no início de cada uma das 7 cartas. E ao começar esse discurso, a gente já faz uma viagem imediatamente para a cidade de Éfeso. Mas eu quero que você entenda uma coisa para se tornar mais claro o nosso estudo. A carta às 7 igrejas, elas podem ser compreendidas e devem ser compreendidas sob 3 prismas, sob 3 perspectivas. A perspectiva número 1 é que é uma carta pessoal. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Em cada uma das cartas você verá sempre e terá sempre a possibilidade de identificar algo pessoal, dirigido a você como pessoa. Então esta carta foi escrita para mim, essa carta foi escrita para você. Além desse conteúdo pessoal, da carta ser para mim como indivíduo, como pessoa, a carta também se dirige à congregação local. Exatamente. Tem o conteúdo particular, mas tem o conteúdo coletivo. Era para a congregação daquele tempo. De fato, eram igrejas que existiam e elas estavam dispostas no percurso exatamente nesta sequência relatada pelo João. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. O viajante que tomava a estrada, ele passava exatamente por esta sequência das igrejas. Elas estavam organizadas e dispostas exatamente nesta ordem. Diante disso, nós estamos percebendo que é uma igreja que existe. A mensagem é para mim, a mensagem é para a congregação local em segunda instância, e em terceiro lugar, existem elementos preditivos em cada uma dessas cartas, ou seja, está falando de um momento do futuro que está à frente de João, ou seja, as 7 cartas, por conta destes elementos preditivos existentes nelas, fazem-nos remeter à ideia de que as 7 igrejas também representam 7 períodos que o povo de Deus estaria enfrentando a partir de João para frente. Entendeu aí? 3 modos de conceber a carta. De maneira pessoal, é para mim. Segundo lugar, para a congregação local, porque esta de fato existia. E em terceiro lugar, amigo, amiga, por causa dos elementos preditivos, representam períodos da história que o povo de Deus estaria enfrentando. Muito bem. Você observa a primeira igreja, a igreja de Éfeso, a palavra Éfeso tem um significado, ela significa desejável, ou seja, é uma igreja que de fato Deus sempre quis, Deus sempre desejou, uma igreja forte,
E se a perspectiva é a partir dos dias de João, nós estamos falando dos apóstolos, nós estamos falando de uma igreja frequentada pelos apóstolos, nós estamos falando de uma era apostólica, uma igreja vibrante, uma igreja cheia de entusiasmo. Entusiasmo vem da palavra enteos, in dentro, teos, Deus, Deus dentro de nós. O verdadeiro entusiasmo não é uma motivação por conta de uma força que você busca no teu interior. O verdadeiro entusiasmo é o fato de Deus estar dentro de nós e impulsionarmos com a força que Ele nos proporciona em direção às metas e às perspectivas que Ele traçou para o seu próprio povo. Deus dentro de nós, uma igreja cheia de entusiasmo, uma igreja cheia de amor, a igreja dos apóstolos, uma igreja vibrante. Éfeso poderia estar correspondendo, e acreditamos nisso, da era apostólica até mais ou menos o ano 100. Estamos aqui datando do ano 31 ao ano 100 depois de Cristo, o período compreendido pela igreja de Éfeso. E nessa perspectiva, a gente avalia um pouco a história de Éfeso e percebe que Éfeso era a capital da Ásia Menor e um importante e poderoso centro comercial. E é interessante a gente conhecer um pouquinho a história de Éfeso, porque isso nos dará subsídio para compreender melhor um pouco da sua mensagem. Exatamente. É a capital da Ásia Menor de que nós estamos falando. Trata-se de uma cidade com aproximadamente 225 mil habitantes, é a população estimada no segundo século, 225 mil habitantes, não é uma pequena cidade. Trata-se também de uma metrópole com intensa idolatria, exatamente. Só para você ter uma ideia, na cidade de Éfeso ficava o templo de Diana dos Efésios, alguns a chamavam de Artemis. A imagem de Diana era uma imagem de uma mulher com 3 seios, porque ela era caracterizada como mãe de todos os deuses. O templo de Diana dos Efésios era um templo conhecido como uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Um templo espetacular, ok? Que levou nada mais, nada menos que 200 anos para ser construída. Você tem um relato ali sobre Diana dos Efésios em Atos capítulo 19, alguma coisa envolvendo o culto a Diana e também os conflitos existentes por conta disso, especialmente no desenvolvimento do ministério dos servos de Deus. Você percebe que o mundo antigo considerava isso como uma das 7 maravilhas do seu tempo e também o templo foi destruído, o templo magnífico foi destruído em torno do ano 200 depois de Cristo, quando os godos, em uma invasão, proporcionaram ao templo que ele fosse queimado, destruíram o templo através das chamas, um processo trágico. E depois de 3 anos, tornou-se centro de trabalho ali do apóstolo São Paulo. Ou seja, melhor dizendo, durante 3 anos o apóstolo Paulo desenvolveu um trabalho intensivo ali na cidade de Éfeso. O relato você vê também no livro de Atos, no capítulo 19. Ei, a igreja cristã foi fundada em Éfeso pelo casal Priscila e Áquila, casal fundador, casal missionário. E a mensagem a Éfeso começa Deus se apresentando dizendo o seguinte: eu sei, dá uma olhada aí, capítulo 2, eu conheço, verso 2 diz assim: conheço as tuas obras e tanto o teu labor como tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declararam apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Então você percebe que era uma igreja que lutava para preservar a sua unidade e a pureza da palavra. Havia naquele momento, em torno da época do apóstolo São João, muitas heresias que estavam surgindo, ameaçando a unidade da igreja. E aqui a palavra coloca como sendo uma igreja, número 1, conhecida por Deus, e número 2, que combatia as heresias para a preservação do puro evangelho. Que heresias, pastor, que estavam surgindo nesta época, do ano 31 ao ano 100 depois de Cristo? Quais eram as heresias? Então anota aí, uma delas eram as heresias proclamadas pelos ebionitas. Os ebionitas eram um grupo de crentes que não acreditavam na divindade de Jesus. Ele é humano, mas ele não pode ser divino. Negavam a divindade de Jesus.
Um segundo grupo são exatamente os indivíduos chamados docetistas. Se os ebionistas não acreditavam na divindade de Jesus, os docetistas era o contrário. Eles não acreditavam na humanidade de Jesus. Eles diziam que Jesus era só Deus, mas não era homem. Enquanto os outros diziam que Jesus era homem e não era Deus. E ainda existia um outro grupo problemático, além dos ebionistas, além dos docetistas, ainda tinha um terceiro grupo. Pensa que a dificuldade parou por aí? Não. Qual que era o grupo, pastor? Os gnósticos. Os gnósticos, eles iam assim, ó. Eles iam para mais longe ainda. Eles negavam a divindade e a humanidade de Jesus. Enquanto os ebionitas falavam somente da divindade, enquanto os docetistas negavam somente a humanidade, os gnósticos negavam os dois, mano. Olha a confusão, olha o problema que a igreja estava enfrentando logo no início da sua história, nesse período de Éfeso, do ano 31 ao ano 100. E ainda tem um quarto problema, que é citado inclusive pela própria Bíblia. Você pega o capítulo 2 e vai na sequência aqui, ó. Verso 3 diz assim: e tens perseverança e suportastes provas por causa do meu nome e não te deixaste esmurecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o primeiro amor. O verso 5, lembra, pois, de onde caíste, arrepende-te e volte à prática das primeiras obras, ok? E não venham a ti, moverei do teu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Verso 6, tem contudo a teu favor que odeia as obras dos nicolaítas. O verso 6 apresenta o quarto grupo, nicolaítas. Irineu, historiador do primeiro século, e ali naquela época, que viveu ali naquelas imediações, o Irineu conta a história, na verdade é historiador do segundo século, ele conta que sobre esses nicolaítas, eles pregavam mais ou menos o seguinte: o que eles pregavam? Era o seguinte, que você pode aceitar a graça de Cristo, que você é salvo pela graça de Cristo, pelo amor de Cristo, mas há uma separação, então você está salvo espiritualmente falando, e isso não tem nenhuma implicação quanto à tua carne. Como assim não tem? Você pode continuar se dando à prostituição e se envolver na luxúria, na pornografia, não tem nenhum problema, ok? E também você pode comer carne sacrificada a ídolo, também não tem nenhuma dificuldade. Eles faziam a seguinte concepção, que a graça de Jesus nos salvou e isso é suficiente. Nós não precisamos nos comprometer com nenhum tipo de obra, porque a graça dele nos salvou e nos isenta da prática de obra. Ei, isso é uma falsidade, ok? Isso é uma verdade pela metade, porque a graça de Jesus nos salva, sim, nos salva, mas nos salva para uma nova vida, exatamente. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Eu sou redimido, ele lava os meus pecados, ele me perdoa gratuitamente, mas ele também me transforma num novo homem em Cristo Jesus. Beleza? As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Porque se eu acreditar que a graça não regenera o meu caráter, não transforma a minha vida, eu vou estar lidando com uma graça barata. Ou seja, todo instante eu estou achando que eu não tenho que ter nenhum compromisso. O que Cristo fez na cruz do Calvário foi suficiente para a minha salvação? Foi. Mas isso não requer de mim nenhum compromisso? Mentira, isso requer de mim um compromisso de servi-lo e representá-lo nessa terra. Afinal de contas, as vestimentas da justiça de Cristo, elas não são uma capa para a iniquidade. As vestimentas existem como a recompensa daquele que recebe essa graça. Você receberá as vestiduras brancas, ou seja, porque você foi lavado no sangue do Cordeiro. Mas lavado para quê? Para continuar na mesma vida de pecado? Não, você foi lavado para viver novidade de vida mediante o poder do Evangelho. E os nicolaítas pregavam essa graça barata, esse servir a Deus sem compromisso. Jesus salva, Jesus salva, Jesus salva, eu sou lindo, eu sou lindo, eu sou lindo, Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom, e compromisso que é bom não existe nenhum. É igual aquele namorado, eu te amo, eu te amo, eu te amo, namora 5 anos, eu te amo, eu te amo, eu te amo, 8 anos, eu te amo, eu te amo, eu te amo, 10 anos, eu te amo, a compromisso que é bom, nada. Ou seja,
É o crente que está aí namorando com Cristo, que diz que ama a Cristo, que diz que serve a Cristo, que Jesus perdoa, que Jesus salva, que Jesus liberta, mas a vida dele que é bom mesmo, não muda nada. Isso aí é como se fosse a obra dos nicolaítas, beleza? Paulo gastou 3 anos pregando em Éfeso. Está lá o relato, no capítulo 19, do verso 8 ao verso 10, você percebe que desses 3 anos, 2 anos ele alugou um espaço para ele pregar, e ele pregava, segundo a história, mais ou menos de 11 da manhã até as 4 da tarde, todos os dias. E era bonito ver a atividade missionária do apóstolo São Paulo neste lugar, nessa igreja tão forte, tão poderosa, mas que estava experimentando um processo de esfriamento, e o que Deus manifesta contra a vontade dele em relação à sua igreja, é exatamente isso, que eles estavam abandonando o primeiro amor. Ei, você se lembra de quando você entrou na igreja? Apaixonado, fazia tudo, garrava tudo, estava disposto a contribuir de qualquer forma? É o primeiro amor, aquela fase que os olhos brilham, que o coração dilata e que você faz de tudo, você não enxerga problema, você só enxerga oportunidade. Que Deus nos ajude a estarmos vivendo o nosso primeiro amor, a nossa lua de mel. Lembra você que é casado do período da lua de mel? Bom que durasse durante toda a vida a lua de mel. E o nosso esforço deveria ser nesta direção, estarmos vivendo uma intensa lua de mel com Jesus Cristo, focado neste primeiro amor, fervoroso, em contato com Jesus constantemente, sem medo dos desafios, sem medo do sofrimento e enxergando cada dificuldade como oportunidade para vermos a glória e o milagre do Senhor na nossa vida. Essa é a igreja de Éfeso, a igreja desejável que viveu no tempo de Diana dos Efésios, com todos esses conflitos. A igreja até hoje continua tendo seus desafios, continua tendo os seus conflitos, mas Deus está próximo da sua igreja, Deus está pertinho de mim, Deus está pertinho de você. Talvez os seus desafios hoje não se manifestem da mesma forma como eram os desafios dos crentes no período de Éfeso. Você tem desafios diferenciados hoje, mas o mesmo Cristo que estava próximo à sua igreja de Éfeso está contigo nessa hora. Creia nisso, você não está só. Assim como ele conhecia a igreja de Éfeso, ele conhece você também. Assim como ele tinha os mensageiros da igreja de Éfeso em suas mãos, ele tem você por mensageiro e, consequentemente, você também encontra-se nas mãos do Eterno. Então não tema coisa alguma, porque estar nas mãos de Deus é o melhor lugar que pode um ser humano se encontrar. Na sequência, temos a igreja de Esmirna, a partir do verso 8, e olha aí de novo, ao anjo da igreja em Esmirna, o verso 8, escreve: essas coisas diz o primeiro e último que esteve morto e tornou a viver. Mesma característica, mesmo processo, a introdução é uma característica de Jesus revelada no capítulo 1, lembra que eu falei isso no início? E na sequência, conheço a sua tribulação, ele conhece a tua dor, meu irmão. Olha o elemento pessoal dentro da carta. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia do que a si mesmo se declaram judeus e não são, sendo antes da sinagoga de Satanás. Opa, tá pesado isso aí, uma sinagoga de Satanás, a sinagoga que deveria ser para exaltação de Deus, está sendo manifestação de Satanás. Perigoso isso, hein? Alguma coisa que foi criado com uma perspectiva e, de repente, a realidade não representa a perspectiva na qual ela foi criada? Exatamente. Assim funciona o ser humano, lindão. Dessa maneira, nós fomos criados com uma perspectiva, sermos a imagem e semelhança de Deus. Só que quando estamos próximos a Deus, refletimos a imagem e semelhança dele. Quando estamos distante dele, mais próximos a Satanás, ao invés de refletirmos os atributos de Deus, passamos a refletir os atributos de Satanás. Muito cuidado de quem você se aproxima, que nos aproximemos mais de Jesus Cristo. O nome Esmirna é um nome derivado de uma erva, de uma árvore árabe, melhor dizendo, cuja gota extraída derivada desta árvore produzia um material, uma espécie de goma,
que era usado para embalsamar os mortos, exatamente, e também era usado para queimar incenso. O nome mirra, daí vem de Esmirna, exatamente a partir do derivado dessa árvore. E essa mirra, ela, para ser obtida, precisava ser esmagada para exalar o seu perfume. E os crentes nesta época de Esmirna foram de verdade esmagados. Você se lembra que o apóstolo São Paulo fez uma declaração: nós somos o bom perfume de Cristo? Se você for partir da perspectiva literal, perfume, para ser obtido, alguma coisa precisa ser esmagada para gerar uma essência da onde sai o perfume. Então, sob tal perspectiva, é muito adequado caracterizar dessa forma a igreja de Esmirna, porque os crentes aqui, a partir do ano 100 até o ano 313, irmãos, foram esmagados. Mas quanto mais crente era torturado, quanto mais crente era conduzido à morte, tanto mais o perfume de Cristo, do testemunho, se exalava e muito mais gente se convertia. Então não é à toa. Eu ouvi uma frase uma vez que me impressionou bastante. E a frase dizia assim: sândalo perfuma o machado que o fere. Já ouviu falar da árvore sândalo? Quando recebe a machadada, ela perfuma o machado. Ei, nós cristãos deveríamos ser assim, semelhantes ao povo de Esmirna, que perfumava o machado que o feria. Quanto mais crente era perseguido, mais novos crentes surgiam em função do perfume que exalava de testemunho. Refiro-me ao testemunho destes que não negavam o evangelho, mesmo em face à morte. Hoje está bem diferente, né? Tem um pessoal negando o evangelho por um copo de cerveja, um pessoal negando o evangelho por um dinheiro por fora, o pessoal negando o evangelho por uma mentirinha aqui e outra ali. Vivemos em tempos realmente diferenciados. Vigia, irmão, abre o teu olho para você saber e escolher quais são as suas prioridades. Você observa aqui na igreja de Esmirna um período de provação, e um período de provação proposto, uma tribulação, como sendo de 10 dias. Observa o que diz o verso 10. Diz assim a palavra do Senhor: não temas as coisas que tens de sofrer. Olha o elemento preditivo na carta. Não temas o que vocês sofrerão, beleza? O sofrimento está vindo por aí, estou avisando. Vocês não estão enganados não, estou abrindo o olho de vocês. Não temas o sofrimento que está vindo por aí. Olha o que diz o verso 10. O diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova. Olha o machado batendo na árvore aqui. E tereis tribulação de 10 dias. 10 dias de perseguição. Ei, esses 10 dias, eles podem ser compreendidos sob 3 perspectivas. Número 1, 10 perseguições que os imperadores romanos pagãos impuseram, decretaram aos cristãos. 10 perseguições poderosas surgiram do ano 100 ali em diante, ali naqueles meados. Você pode contar ali a partir de Nero, por exemplo. Embora fosse antes do ano 100, você pode pegar Nero em diante, que você vai ver ali 10 grandes perseguições. Nero no ano 67. Você vai ver Domiciano no ano 81, Trajano no ano 108, Marcos Aurélio no ano 162, Sétimo Severo no ano 193, você vai ver Maximiano em 235, Décio no ano 249, Valeriano no ano 257, Aureliano no ano 274 e ainda você tem Diocleciano que junto com Galério fizeram um edito chamado Edito de Nicomédia, que no fevereiro do ano 303 baixaram um decreto que durou 10 anos, que foi um massacre sem precedentes aos cristãos. Isso caracterizaria a época de Esmirna. Você pode pegar essas 10 perseguições, como você pode pegar também esses 10 dias como sendo equivalente aos 10 anos, porque de fevereiro de 313, Diocleciano colocou o edito de Nicomédia, perseguindo todo servo de Jesus Cristo. Isso só foi ser interrompido com o edito de Milão, no ano 313, exatamente 10 anos depois, e esse edito de Milão foi assinado por Constantino
colocando um fim aos 10 anos de perseguição ao povo de Deus. A tribulação de 10 dias, então, pode ser entendido também na perspectiva dos 10 anos. Os 10 decretos de perseguição, os 10 anos de perseguição, ou simplesmente 10 dias de provação que foram impostos por um ou outro governo durante esse período, atribuindo um teste de fidelidade aos cristãos por períodos de 10 dias, que foram vários também ao longo da história. Mas, enfim, de um jeito ou de outro, o importante é que os servos de Deus estavam exalando o bom perfume do testemunho e da fidelidade a Cristo, a despeito das provas que estavam enfrentando. Amado, querido, não sei o que você está passando agora, não sei o que você está experimentando em termos de provação e de tribulação neste momento da história do mundo, mas seja qual for o teu problema, não abra mão de ser perfume de Cristo, não abra mão de exalar um testemunho mesmo em meio à crise. Mesmo em meio à crise, você continua sendo desafiado por Deus a ser sal da terra e luz do mundo. Crise não é momento para se afastar de Deus. Crise é oportunidade para nos agarrarmos mais firmes às suas mãos. Pensa nisso com carinho em nome de Jesus. Nessa época aqui surgem centenas, milhares de testemunhos de fé e de perseverança. Um deles, por exemplo, é o de Policarpo, o próprio bispo aí que serviu a igreja de Esmirna por volta do ano 155 depois de Cristo. Ele foi aprisionado, maltratado e levado à fogueira para ser queimado. Foram apanhar Policarpo e ele estava em uma fazenda. E enquanto ele observou os soldados ali chegando para aprisioná-lo, ele pediu à dona da fazenda que preparasse para os soldados que vieram aprisioná-lo uma gostosa refeição. Olha como ele trata aqueles que vieram lhe fazer mal. Dá para eles uma refeição, para que eles sintam-se fortes, bem alimentados. Enquanto eles comiam, ele foi a uma cabana ao lado, clamou a Deus por todos os cristãos perseguidos em Roma, no Império Romano, ficou orando ali durante o momento em que os soldados se alimentavam. Dali ele foi conduzido para a praça e ali ele foi desafiado pelo imperador, pelo governador, que queria, na verdade, oferecer algum tipo de clemência para ele, porque o governador estava impressionado com Policarpo e aí tentou salvar a vida de Policarpo, dando para ele uma oportunidade, que ele negasse a sua fé, que publicamente ele renunciasse, amaldiçoasse a Cristo. E Policarpo então disse: governador, durante 86 anos eu servi Jesus, ele nunca me tratou mal, como é que eu poderia amaldiçoar o rei, o qual me salvou? Olha que testemunho lindo, olha o perfume que era Policarpo no seu ambiente, no ambiente de tortura. Ei, amigo, não importa o seu ambiente, não importa o ambiente que você frequenta, seja o bom perfume de Cristo, lá no teu trabalho, lá na tua escola, aí na tua família, onde você tem um lar dividido, em meio à comunidade onde você vive, a rua onde você mora, entre os seus vizinhos, na internet, quando você navega, em meio ao WhatsApp, enquanto você conversa, ou qualquer outra mídia em que você se comunique com alguém, aonde estiver, seja o bom perfume de Cristo. Policarpo o era, que dificuldade nenhuma faça você se afastar do propósito e da convicção de servir o único caminho, andar no único caminho, ter a única verdade, estar agarrado àquele que verdadeiramente é vida. Como Jesus declarou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Os judeus tinham pedido para Policarpo ser lançado aos leões, amigo. Queriam ver Policarpo sendo objeto de escárnio, queriam brincar com o corpo de Policarpo. No entanto, os leões já tinham se alimentado, diz a história, com outros cristãos que haviam sido lançados para eles, e Policarpo então não teria muito efeito lançado aos leões, porque os leões estavam nutridos, alimentados de outros cristãos. Aí mandaram então, o populacho gritou para que Policarpo pudesse ser queimado, e foi lançado então à fogueira, e os próprios judeus, em nome de Deus, queimaram Policarpo, enquanto este orava. Quando as chamas iam subindo, Policarpo orava. Amigo, muita gente morreu nesse período, do ano 100 ao ano 313 depois de Cristo, período caracterizado na igreja de Esmirna. Só para você ter uma ideia,
alguém se converteu, o nome da pessoa que se converteu chamava-se Flávia Domitille. Os corpos dos cristãos mortos eram lançados nas valas e ficavam ali em estado de putrefação, sendo proibido de ter qualquer outro destino a não ser a vala. Flávia Domitille, ela era muito rica, se converteu diante de testemunhos e da pregação, e ela comprou todo um processo, todo um território onde túneis subterrâneos foram cavados, e esses túneis ali, eles foram denominados de cemitério. Cemitério, etimologicamente falando, é lugar dos que dormem. E ela, então, construiu o cemitério para que os corpos dos cristãos que eram lançados nas valas pudessem, então, ser depositadas nessas galerias subterrâneas. E essas galerias subterrâneas, elas eram catacumbas de mais ou menos 3 metros de largura, 2 de altura, e foram construídas centenas de milhares. E por volta aí do período aí de Constantino, no período aí de todos esses imperadores, Diocleciano, Trajano e todos esses que imprimiram intensa perseguição, os corpos dos cristãos, eles eram colocados nestes lugares denominados de cemitério, que era lugar para dormir. Por quê? Porque o crente, na perspectiva de Jesus, vê a morte como um sono. Então, o cemitério é lugar dos que dormem. Cemitério significa dormitório. E Flávia Domitille, então, construiu todos esses dormitórios para serem colocados. Inclusive, os crentes perseguidos passaram a enxergar esses dormitórios como sendo lugar de refúgio, lugar para eles estarem se escondendo. Crianças nasciam e se desenvolviam dentro dessas galerias subterrâneas denominadas de cemitério, para que elas fossem preservadas em vida na sua infância. Exatamente. E quando foi feitas escavações e muitas coisas, foram encontradas nada mais, nada menos que 4.000 inscrições pertencentes ao período de Tibério e Constantino, porque os crentes mortos pela perseguição tinham seus corpos depositados nestas galerias, e exatamente nesse período aí de Tibério, no período de Constantino, de todo esse período vivido como período caracterizado pela igreja de Esmirna. Exatamente. Milagres de conversão em meio a dias de tribulação. Quanto mais dificuldade existe para o crente, mais milagres acontecem, especialmente o maior de todos os milagres, que é a conversão de pessoas. Neste momento estamos vivendo dias de grandes dificuldades, mas também dias de poderosa ação do Espírito de Deus em corações que de outra forma não se abririam, a não ser pela dificuldade que se apresenta neste momento. Você percebe que Deus não é o responsável pelas dificuldades, mas Ele trabalha intensamente para que em meio às dificuldades, corações sejam alcançados, que estão sensíveis e que de outra forma não estariam tão sensíveis assim, se não fossem as dificuldades vividas neste momento. Aí, você tem aqui o capítulo 2, o verso 10, encerrando a mensagem à igreja de Esmirna, quando diz o final do verso 10, "Sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida." A palavra coroa são duas. Diadema, número 1, era a coroa utilizada pelo rei. E tem Estéfanos. Estéfanos era aquela coroa de louro que o vencedor da corrida conseguia mediante a sua vitória. Aquela coroa de louro que colocava sobre a cabeça, Estéfanos. E a do rei chamava-se diadema. Diante dessa perspectiva, o que temos aqui no original é diadema. Não é diadema, porque diadema era do rei. O que temos aqui como caracterizando como coroa no original é Estéfanos, que é aquele que busca a vitória, consegue a vitória e recebe então a coroa. Estéfanos é a coroa que nós receberemos. Mas a tradução diz, "Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida." Dizem alguns intérpretes da Bíblia, estudiosos especialmente do grego original, que a melhor tradução seria "ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa, vírgula, a vida." Ou seja, a coroa, a maior de todas as coroas que nós receberemos, de fato, é a nossa vida eterna.
Então, ser fiel até a morte, você vai receber a sua coroa. E qual que é a sua coroa? A vida eterna em Cristo Jesus. Ei, eu nem me importo, na verdade, se eu vou ter coroa ou não na minha cabeça. Eu sei que vai haver uma coroa para os salvos, é bíblico e está nessa perspectiva e tal, mas mais importante do que ter a coroa, moçada, é estar no céu. Eu já vi crente discutindo, que minha coroa vai ter tantas estrelas, que tanta estrela, e que tanta estrela, e briga por estrela. Umas discussões que são uma tremenda bobagem. O importante é estarmos lá. O importante é recebermos a vida eterna. E na sequência, nós temos aqui no capítulo 2, mais uma igreja. É a igreja de Pérgamo. Essa igreja de Pérgamo é extraordinária e dando uma acelerada aí, o relato bíblico proporciona-nos a informação de que nela está o trono de Satanás. Misericórdia. Lá em Esmina, a sinagoga de Satanás. Em Pérgamo, o trono de Satanás. Na sinagoga de Satanás estava a perseguição para os cristãos. E o trono de Satanás reserva o que para o povo de Deus, se o trono de Satanás está no período de Pérgamo? Bom, se o período de Esmina terminou em 313, o período de Pérgamo, consequentemente, começa em 313. E ele se estende, segundo os seus aspectos descritos na carta, até o ano 538. Ou seja, de 313 até o 538 seria o período da igreja de Pérgamo, onde está o trono de Satanás. Quando nós olhamos aqui a igreja de Pérgamo, é interessante analisar a cidade no seu contexto histórico, como fizemos com todas as demais. Por exemplo, Pérgamo era uma cidade que tinha uma proeminência militar, uma cidade que ficava a 300 metros do nível do vale, ou seja, no alto de uma colina, e as cidades no alto de uma colina eram consideradas cidades mais seguras, porque elas tinham a chance de rebater o inimigo que se aproximava com mais facilidade. Era muito difícil naquela época conquistar uma cidade que estava no alto de uma colina por causa da dificuldade do exército subir e dominá-la. E era mais fácil defender a cidade construída com suas muralhas no alto de uma colina. E Pérgamo era esse tipo de cidade, considerada uma cidade muito segura. Quando o Império Grego caiu e Licímaco, com a morte de Alexandre o Grande, o Império Grego se divide em 4 partes, que são os 4 generais, Cassandro, Licímaco, Ptolomeu e Seleuco. Licímaco guardou a sua fortuna de 9.000 talentos de ouro na cidade de Pérgamo, porque ele considerava a cidade de Pérgamo a cidade mais segura da terra. Lá em Pérgamo tem uma história interessante relacionada ao papiro. Por quê? A biblioteca de Pérgamo estava crescendo demais, se tornando extraordinária, chegando a colecionar 200.000 manuscritos na época do rei Eumenes II, um rei grego que estava ali dominando Pérgamo. O camarada chegou a colecionar 200.000 manuscritos. Isso representou uma ameaça para a biblioteca lá do Egito, ok? E aí Ptolomeu V ficou com ciúminho e resolveu fazer um embargo à cidade de Pérgamo. Como os manuscritos eles eram escritos por intermédio de papiro, né? O papiro era produzido por um vegetal que nascia ali às margens do Nilo e daí gerava-se então o papiro, onde as pessoas costumavam escrever. Só que como Ptolomeu V resolveu criar um embargo de fornecimento de papiro, o Egito então não mais fornecia o papiro para Pérgamo, exatamente porque a biblioteca estava crescendo muito em Pérgamo, ameaçando assim a supremacia da biblioteca do Egito. Olha só que coisa mais ridícula. E diante disso, eles resolveram então criar um novo objeto para se escrever. E esse objeto foi denominado de pergaminho, porque foi criado em Pérgamo e tratava-se do couro de animais novos, a saber ovelha, a saber o bezerro, o cabrito. Então o couro desses animais, quando ele era arrancado com esses animais, eram novinhos para poder fazer então o processo de escrita, já que não tinha mais pergaminho. Então aí Pérgamo inventou o papiro, inventou o pergaminho, melhor dizendo, porque o papiro vinha lá do Egito. Ok? Daí a origem do
pergaminho, da cidade de Pérgamo. E acabou que Marco Aurélio, depois, quando era imperador romano, me apanha essa biblioteca extraordinária de Pérgamo e doa de presente para Cleópatra lá, a princesa e rainha egípcia lá. E quando os árabes conquistaram o Egito, todo o acervo que foi dado para Cleópatra foi destruído na invasão dos árabes e perdeu-se tudo aí, todo esse conteúdo maravilhoso que foi construído. Ei, por que a Bíblia descreve que o trono de Satanás está em Pérgamo? Simples, porque quando você olha para a história, você percebe que em Pérgamo foram construídos muitos e muitos templos para adoração de Dionísio, para adoração de Baco, para adoração de Vênus, para adoração de Atena. O santuário de Demétrio foi instaurado lá, um altar encontrado lá gigantesco ao deus desconhecido. O altar de Esculápio, o deus da medicina, também estava lá. Ou seja, tornou-se uma época em que os altares dos deuses todos se um centro de adoração a divindades pagãs, a cidade de Pérgamo. Só para você ter uma ideia, o rei Átalo III estipulou, através de testamento, que após a sua morte, Pérgamo fosse parte do Império Romano, e isso aconteceu no ano 133 a.C. E lá em Pérgamo, no ano 29 a.C., aconteceu que ela foi, Pérgamo, a primeira cidade a instituir o primeiro culto a um imperador vivo. O primeiro adorador, o primeiro imperador a ser adorado ainda em vida como Deus, aconteceu na cidade de Pérgamo, que foi nada mais, nada menos o Augusto, e na sequência um outro para Trajano e para Severo. Ou seja, Pérgamo era a capital mundial da adoração ao Deus Sol. Os reis de Pérgamo eram todos reis sacerdotes. E posteriormente esse sistema de adoração adotado em Pérgamo foi absorvido por Roma como um todo, onde o rei era tido por divindade. E quando o sistema passou para o sistema sacerdotal, ou seja, a capital ali, Roma, após Constantino, o bispo de Roma passou a ter poder também como rei e como sacerdote, porque a capital havia se mudado para Constantinopla. Então, diante disso, a mesma prática participada lá em Pérgamo, onde o imperador também era Deus, representante de Deus, a prática também foi copiada posteriormente pelo cristianismo, porque o bispo de Roma também passou a ser o sacerdote e ao mesmo tempo o rei, assim como acontecia em Pérgamo. Você começa a perceber uma fusão do paganismo com o cristianismo. E aí você percebe que lá em Pérgamo também tem a doutrina dos Baalamitas, que é aquele pessoal lá de Balaão. Semelhante, lembra da história do Balaão? Que ele amaldiçoou o povo de Deus em troca de recompensa, uma fé que pode ser comprada, alguma bênção que pode ser obtida por meios de recursos, ou você é abençoado ou você é amaldiçoado em função do que você oferece. É a doutrina do Balaão. Por isso que Pérgamo contém a referência também a Balaão e também aos nicolaítas, tal qual havia sido colocado lá na igreja de Esmirna. É uma maldade que vai se estendendo de geração após geração e passa da igreja de Esmirna e invade a igreja de Pérgamo. E aí a gente chega a Tiatira, onde essa maldade se consolida. Tiatira a gente pode caracterizar a partir do ano 538. Então nota, você tem a igreja de Éfeso de 31 a 100, você tem a igreja de Esmirna do ano 100 a 313, você tem a igreja de Pérgamo de 313 a 538, e você tem de Tiatira de 538 até 1565. O que aconteceu em 538? A tribo dos ostrogodos, que não concordavam com o sistema de controle papal que estava sendo assumido pelo bispo de Roma, pelo Papa. Por quê? Lembra que eu falei que a partir de 313 Constantino começou a governar? Lembra que eu falei? Constantino, ele mudou a capital de Roma, do Império Romano, mudou a capital do Império Romano de Roma para Constantinopla, ok? Hoje é Istambul, na Turquia. Então lá ficou sendo a capital do Império Romano. Ele fundou uma nova Roma, só que agora o Império Romano Oriental.
O ocidental, a capital era em Roma. O oriental, a capital era em Constantinopla, para onde Constantino mudou a capital do império. Por isso o nome Constantinopla, em homenagem a Constantino. Diante dessa perspectiva, o bispo de Roma tomou muito poder, porque o Constantino outorgou a ele a atribuição de representante do império em termos políticos. Então, ao mesmo tempo ele governava e ao mesmo tempo o bispo de Roma também era o sacerdote. Olha que poder extraordinário que foi dado para o bispo de Roma. Automaticamente, o governador do Império Romano. Diante de toda essa questão, você observa que tribos bárbaras vão se opondo ao fato do Papa ser também o indivíduo que detém o poder militar e o poder político, além do religioso. Então, as tribos bárbaras, 3 delas se opuseram e as 3 foram destruídas. A última a ser destruída e que provocou uma oposição muito ferrenha foram os ostrogodos. Eles foram destruídos no ano 538 pelo próprio exército romano, comandado pelo Papa. E diante desta destruição, se estabeleceu em definitivo o poder papal, que causou uma grande perseguição no período de Tiatira, continuando a perseguição que havia sido encerrado lá em Esmirna. Aí agora eles começam um processo de perseguição ferrenha. Tiatira não tinha uma importância cultural muito grande, mas teve uma importância na história no sentido de ser uma época de grande derramamento de sangue também por conta disso. Lembra que Tiatira, ela tem no relato bíblico a inserção de um personagem do Velho Testamento. Você observa, conheço o lugar em que habitas, em relação à igreja de Pérgamo, e você pula para Tiatira aqui a partir do verso 18, que diz assim: essas coisas desde tem o Filho de Deus, aquele que tem os olhos como chama de fogo, característica de Jesus do capítulo 1. Na sequência, conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosa do que as primeiras. E o verso 20 diz assim: tenho, porém, contra ti que toleras a essa mulher Jezabel, que a si mesmo se declara profetisa. Mais uma imagem do Velho Testamento retirada para utilização e explanação da situação vivida por esta época, a época de Tiatira, do ano 538 a 1565. Diante dessa perspectiva, o que você percebe? Jezabel foi uma mulher no Velho Testamento, esposa do rei Acabe. Então, o rei Acabe era rei de Israel e a mulher era uma profetisa de Baal. Então, ela traz o paganismo junto consigo e quando casa com Acabe, esse paganismo é inserido no contexto religioso do povo de Deus. O povo de Deus, a nação de Israel, cujo rei era Acabe, agora se dobra e se funde ao paganismo proporcionado por Jezabel. O que estamos percebendo no período de Tiatira? A fusão entre o paganismo e o cristianismo. E, de repente, todas as coisas que fazem parte do paganismo começam a estarem se confundindo em um processo misturado com o cristianismo. E o cristianismo agora apresenta uma coisa que não é mais o evangelho puro. E nessa época, a partir de 538, quando o sistema papal definitivamente é estabelecido, coisas que a Bíblia não recomendava começam a fazer parte do povo declarado cristão. Por exemplo, o Papa assume o poder de mediador que era antigamente somente dado a Jesus Cristo. Jesus é o nosso mediador. Agora o sumo pontífice passa a ser o mediador entre Deus e os homens. As obras começam a ser necessárias para a expiação do pecado. Quando a expiação do pecado era somente pela graça e pelo sangue de Jesus Cristo, agora as penitências pagam o pecado. Então você pode pagar pelos seus pecados, quando, de acordo com a Bíblia, você não tem condições de pagar pelos seus pecados. Os seus pecados foram pagos na cruz do Calvário mediante a graça de Deus. Ou seja, são impregnadas longas peregrinações para que o indivíduo pudesse, então, se ver livre dos seus pecados, a adoração de imagem de escultura, relíquias sendo colocadas como tesouro religioso para expiação de pecado, imortalidade da alma entrou dentro do contexto que era algo relacionado somente aos pagãos, consciência após a morte,
semelhante ao que faziam com Artemis ou Diana dos Efésios, que era a mãe de todos os deuses. Uma vez que o paganismo se funde com o cristianismo, a noção da mãe de Jesus Cristo como sendo deusa também, e a nossa intercessora, e a quem nós devemos recorrer, assim como recorriam a Diana dos Efésios no processo do paganismo, o sábado sendo mudado e colocado o domingo no lugar por decreto e autoridade papal, a igreja e suas tradições como tendo proeminência acima da revelação da palavra, e tais coisas foram produzidas nesse processo de junção da igreja e do Estado a partir do ano 538, um período de grande dificuldade representada aqui por este momento de Jezabel, que é o período de Tiatira. E Jezabel perseguiu os servos de Deus, perseguiu a Elias, os profetas de Deus. Profetas de Deus estavam escondidos para não serem sacrificados, para não serem mortos pela perseguição empunhada por Jezabel. E diante de todo esse contexto, muito bem representa Jezabel o período de Tiatira, onde os crentes que não se dobravam diante dessas coisas proporcionadas pelo Império Romano eram perseguidos e mortos através de um sistema denominado de Inquisição. E esse sistema, ele começa a receber as suas ameaças a partir do ano 537, do ano 517, melhor dizendo, quando Martinho Lutero começa o processo da reforma protestante, para que essas inverdades que são impregnadas pelo sistema papal durante a Idade Média pudessem cair por terra à luz da palavra de Deus. E aí muita gente morreu, um período de grande dificuldade. E você observa que o verso 23 está dizendo do capítulo 2 acerca do período de Tiatira que haveria um julgamento. Julgamento aqui, ó. Capítulo 2, verso 23. Eis que prostro de cama, bem como em grande tribulação, é o que com elas adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Ou seja, está sendo julgada e condenada nesse período. Ou seja, o julgamento de Deus em evidência. Eu quero aproveitar e abrir um parêntese aqui para que você saiba que o julgamento é cada um sendo retribuído segundo as suas obras, certo? Mas o Evangelho de São João, no capítulo 5, no verso 24, tem um texto bem legal. Dá uma olhada aí. Evangelho de São João, capítulo 5, no verso 24. A Bíblia diz, no capítulo 5, no verso 24 do Evangelho de São João, que não há julgamento para o povo de Deus. Olha só que verso estranho. Exatamente, você já parou para reparar nesse verso aqui? O verso 24 diz assim, ó, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em julgamento, não entra em juízo. Opa! Mas o apóstolo São Paulo não disse em 2 Coríntios 5, verso 10, que todos comparecerão diante do tribunal? João está dizendo que não há julgamento. E Paulo está dizendo que todos compareceremos diante do tribunal. Tem julgamento ou não tem? Vamos comparecer diante do tribunal ou não vamos? Se você der uma olhada, todas as igrejas, no verso 23 do capítulo 2, saberão que eu sou aquele que sonda a mente e os corações e vos darei cada um segundo as suas obras. Ou seja, há julgamento. Mas como explicar João 5,24? Em vez de você compreender que não entrará em julgamento, a melhor tradução seria, não entrará em condenação, ok? O verso 24 do Evangelho de São João, capítulo 5, deve ser entendido sob tal perspectiva. Não entrará em condenação, não entrará em julgamento. Em julgamento todos entraremos. Nós não entraremos em condenação, porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas aí brota a reforma protestante, brota a reforma para trazer de volta a luz da palavra de Deus, para que a luz possa brilhar no meio da escuridão. Afinal de contas, se essa luz não brilha, tudo estaria perdido, tudo estaria destruído. E o verso 26 diz, ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações e com cetro de ferro regerá, reduzirá a pó pedaços que forem objetos de barro. Assim como também recebi de meu pai, dar-lhe-eis ainda a estrela da manhã. Estrela da manhã. Impressionante que a reforma, foi chamada aí do processo dos reformistas de estrela da manhã. Mas enfim, diante de todo esse cenário,
a gente percebe que a verdade de Deus não caiu por terra, porque Deus sempre teve os seus sinceros em todos os tempos, em todas as épocas. Esses sinceros que morreram por causa da palavra, que resistiram à perseguição, que deram bom testemunho em meio à crise e ao caos, esses indivíduos que não abriam mão de serem um perfume de Cristo, de pertencerem à igreja desejável, de estarem firmes e alicerçados ao primeiro amor. É o cenário que a gente vê. Ou seja, neste estudo do capítulo 2, nós abordamos desde o ano 31 depois de Cristo até 1565, o final do período da igreja de Tiatira. Ei, em uma hora de estudo, centenas de anos, algumas poucas centenas de anos de história do povo de Deus nessa terra. Mas sabe o que é lindo? Em todas as épocas sempre teve um grupo denominado de vencedor. Ao vencedor em Éfeso, ao vencedor em Esmirna, ao vencedor em Pérgamo, ao vencedor em Tiatira. Em todos os lugares, Deus sempre teve os seus vencedores, que foram aqueles que não se soltaram de suas mãos, mesmo em meio aos dias mais angustiosos. Ei, em nome de Jesus, eu tenho um desejo do meu coração para o seu coração. Que eu e você sejamos contados entre os vencedores destes últimos dias, em nome de Jesus Cristo. Coloquemos a nossa vida nas mãos de Deus. Oremos. Pai querido, ajuda-nos a estarmos contados entre os vencedores dos últimos dias da história desta terra. Por isso nos colocamos em Tuas mãos, em nome de Jesus.